quero começar essa palavra com uma frase. Quando a gente entender que a gente não vai à igreja, mas que a gente é a igreja, e que a gente existe para o mundo, mais do que em qualquer outra época, Deus vai transformar vidas. Eu creio que esse é o tempo de Deus transformar vidas. Gente, você já parou para pensar a época que você está vivo, que você está vivendo? A gente está no meio da pandemia. Essa semana teve lá vários memes tristes, né? Que falavam, pandemia vai acabar, vai ficar tudo bem, daí vem guerra. Gente, você tem noção que a gente está vivendo uma pandemia? A gente está vivendo uma guerra que é longe da gente, mas afeta a gente, né? Com rumores de terceira guerra mundial, todo aquele rolê. A gente ficou sabendo também, né, da liberação do aborto com 24 semanas. Quer dizer, em qualquer semana aborto já é vida, né? Quando tem a concepção lá já é uma vida. Então, se é na semana 1, na semana 24, é bebê, mas choca, porque com 24 semanas um bebê já pode viver. Então, e assim, tudo isso a gente é bombardeado e a gente fica, puxa, qual que é a minha parte nesse lugar? O que eu estou fazendo? Por que você já parou para pensar por que você está vivo nesse momento? Por que você é um jovem em 2022? Deus escolheu você para estar aqui hoje, para fazer diferença hoje, nessa geração, nessa época, para você viver uma pandemia, para em nome de Jesus você passar da pandemia, amém? E, né, ao longo dessas 4 semanas a gente tem falado sobre o nosso relacionamento com Deus ir além do que só ali o nosso relacionamento com Deus nas 4 paredes, mas quando ele afeta o nosso meio, quando ele afeta as nossas relações, a gente precisa colocar também como prioridade na nossa vida a gente fazer diferença nas pessoas à nossa volta. Você já imaginou se no final de 2022 alguém vira para você e fala: por sua causa a minha vida foi mudada, por sua causa eu fui transformado, por sua causa eu conheci a Jesus? E eu quero nessa noite que você comece a pensar o que você precisa fazer nesse ano para que você seja motivo de alegria na sua família, para que você veja o seu trabalho melhorar, para que seu ministério seja mais eficaz. Como fazer por sua causa que muitos sejam tocados. Então o título da minha mensagem, se você vai anotar, é Por Sua Causa. 1 Tessalonicenses 3:9 fala que, se você está com a sua Bíblia, abre ela em 1 Tessalonicenses, risca esse versículo, sublinha esse versículo, que ele é muito chave. Se você chegou lá, vamos lá. Então, 1 Tessalonicenses 3:9 fala: como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês? Olha que legal que Paulo está falando aqui, né? Paulo está falando com os tessalônicos, né? Ele estava no versículo anterior, está falando, né? Ele vem trazendo as boas notícias, falando como ele ficou sabendo, né? Como o ministério dele estava sendo eficaz, as pessoas foram tocadas. Em vez dele se gloriar, dele fala: puxa, como eu sou bom, né? Olha só, ele chega e fala, né? Que a gente grato a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele, por causa de vocês. E essas últimas semanas, Deus tem... Na verdade, eu acho que veio num questionamento muito mais meu do que do Senhor, mas daí eu levei para o Senhor,
para a gente trabalhar junto aqui, eu comecei a me questionar sobre o meu impacto nas pessoas. Começou com o meu impacto nos meus filhos, porque eu li uma frase, esses dias estavam postando ali, de John Wesley, que fala: aprendi mais sobre o cristianismo com a minha mãe do que com todos os teólogos na Inglaterra. E eu sou mãe, né, gente? Eu fiquei, gente, será que meus filhos um dia vão poder falar isso de mim? E isso me chocou, isso me confrontou. Falei, ok, eu preciso mostrar cada vez mais o Senhor aqui dentro. E não é só para mim, porque a maioria de vocês não tem filho. Você fala, puxa, mas eu nem, né? Filho é tão longe. Mas será que as pessoas à sua volta, né, vão conhecer o cristianismo? Será que a sua família, os seus pais, os seus irmãos podem falar essa frase? Porque normalmente, né, é dentro de casa que o bicho pega, né? Então você, né, vê, puxa, aquela pessoa, né, tão querida, daí vem a mãe, que você não sabe como que ela é em casa, né? Então ela é em casa que, né, a coisa pega. E John Wesley falar disso da sua mãe, é isso, lá na casa deles, ele via o cristianismo. E junto com isso, com essa frase que eu li, né, teve o antigo chefe do Tiaguinho faleceu acho que faz 2 semanas, e a gente estava lá no velório e eu ouvi diversas pessoas falando, puxa, foi por causa dele que eu cresci profissionalmente. Ele me deu a oportunidade de crescer, ele me deu a oportunidade de viajar, né? O Tiaguinho mesmo, ele já contou várias vezes, né, que ele viajou para fora várias vezes, então ele teve a oportunidade de ir no Google, no YouTube, no Facebook, sei lá, milhões de lugares, e foi por causa dessa pessoa, né? É esse homem que abriu diversas portas para inúmeras pessoas. Eu ouvi várias pessoas falando isso, e eu fiquei pensando, gente, era uma pessoa que não é crente, que não conhecia Jesus. Quer dizer, conhecia, né, mas não era uma pessoa cristã, e foi tão usado. Como que a gente não está fazendo, às vezes, a nossa parte? Como que nós, cristãos, às vezes a gente vai mal no trabalho, às vezes a gente fala mal do nosso chefe, a gente chega atrasado, a gente não vai bem na escola, a gente não influencia as pessoas da nossa volta. Isso eu fui questionando a mim, né? E eu falando, Senhor, eu preciso acabar a minha vida e as pessoas olharem e falarem, puxa, por causa da Tariane eu fui, né, eu conheci mais a Jesus, eu tive alegria. E a gente não precisa, eu não quero que você pense no final de sua vida, mas você pense hoje, nesse ano, né? E eu quero compartilhar esses meus questionamentos, e foi tão interessante que quem me deu essa palavra para pregar foi meu marido. Ele trouxe e falou, olha, você vai pregar essa palavra aqui e tal, e casou muito com os questionamentos que eu estava tendo. E, né, eu quero, com essa palavra eu tenho 2 objetivos aqui. Primeiro, te instigar, né, a você ter esses questionamentos, você também querer ser diferente, fazer diferença no mundo. Eu acho que não dá para a gente não veio, né? Deus não nos deu a oportunidade de viver para a gente viver e morrer e não tocar ninguém, né? Então, eu quero que você tenha também essa mesma crise, e também, daí no decorrer da palavra, eu quero dar alguns passos, né, algumas dicas, umas ideias, né, de como a gente pode fazer diferença, né, em vários âmbitos da nossa vida. Amém? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor, que nós temos de estar aqui, Senhor. Ouvindo, Deus, da tua voz, Pai, ouvindo, Senhor, da tua palavra, Senhor. Deus, obrigada porque o Senhor fala conosco, Pai. Obrigada porque a sua palavra é tão atual, Senhor.
Deus, obrigada porque o Senhor nos dá chance, Senhor, de ser ferramentas, Deus, de ser usados por Ti, Pai. Deus, que essa palavra, Senhor, vá de encontro à necessidade, Senhor, de cada um, Senhor. Deus, me usa, Senhor. Deus, e fala, Senhor, na necessidade. Senhor, o Senhor conhece cada coração aqui, Deus. O Senhor conhece, Senhor, o íntimo, Senhor, de cada um aqui, Senhor. Então, Senhor, que essa palavra, Senhor, não seja apenas uma palavra genérica, Senhor, mas que seja uma palavra específica, Senhor, para cada um aqui, Senhor. Que o Senhor, que o Seu Espírito Santo possa falar, Senhor, especificamente, Senhor, na necessidade de cada um, Senhor. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor é um Deus que fala no específico, Senhor, no individual, Senhor. Deus, e que a gente possa, Senhor, sair daqui sendo instigado, Senhor, que a fazer diferença onde a gente está, em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, eu quero, que a gente comece aqui entendendo uma coisa muito específica. A gente não está falando aqui, por sua causa, ou seja, é tudo para mim. Não. A gente faz tudo por causa do Senhor, Toda a glória é para o Senhor. Romanos 11:36 vai falando disso, A gente para construir esse pensamento, a gente quer deixar isso bem claro. Então, Romanos 11:36 ele fala assim: pois dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. Então, gente, é tudo por Ele, é tudo para Ele. Tudo que a gente faz, se as pessoas vão olhar para nós e falar, olha, por sua causa, eu conheci a Jesus, é por causa do Senhor, é para a glória do Senhor. Amém? Todo mundo está na mesma página? Não é para nós, Mas, junto com isso, a gente entende que nós somos ferramentas do Senhor. Porque o Senhor podia fazer tudo sozinho. Esses dias eu estava falando com alguém sobre isso. Eu falei, gente, Deus podia chegar aqui, você precisa de vir um anjo e resolver tudo. Ele pode, se Ele quiser, Ele se apresenta em corpo para todo mundo e fala, eu sou Jesus, Senhor Salvador, prazer. Certo? Porque Ele é todo-poderoso. Essa é a premissa que temos sobre Deus, que Ele é todo-poderoso. Então Ele pode todas as coisas. Mas Ele, na toda a poderanice dEle, Ele escolheu você para ajudar. Falou, não, sabe aquela pessoa ali? Vamos fazer parte, vamos fazer junto. Isso é o mais legal, que Ele podia fazer tudo sozinho. E Ele falou, ok, vamos escolher aí, Tari. Vem aqui, me ajuda aqui, fala aqui. Então, a gente é ferramenta do Senhor. Em Romanos 10:14, fala, pois invocarão aquele em quem... Oi, tá difícil, desculpa, vamos voltar. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, gente, é nós. Então você vai pensar, puxa, como que vai crer se eles não sabem quem crer? Como que eles não ouviram falar? Se não ouviram falar, como que vão ouvir falar se não tem quem pregue? E nisso vai a gente. Nisso a gente fala, ok, eu posso ir. Eu posso fazer, eu quero ser usado, eu quero ser ferramenta, eu quero ser instrumento. Eu acho que, enfim, se você não sabe, cristão fala de ser um pequeno Cristo. Então nós somos denominados cristãos porque nós somos pequenos Cristos. Se tem um pequeno Cristo, tem um grande Cristo. Então a gente vai ser parecido com Cristo para a gente tocar as pessoas. E isso nos faz cristãos. E os dons do Espírito são uma demonstração de que Deus quer nos usar. Às vezes você está lá, sei lá, no ônibus, e você começa a ter uma impressão de
de alguém que tinha um filho que estava no hospital, e daí você fala, puxa, o que eu preciso fazer com isso? Isso é um dom do Espírito vindo, e eu vou saber, às vezes é para interceder, às vezes o Senhor vai mostrar quem é a pessoa, às vezes você vai encontrar, você trabalha no hospital e você vai encontrar a pessoa, enfim. Mas isso é um sinal de que Deus quer te usar. Às vezes aqui você está na rede jovem, você sente alguma coisa, você, né, enfim. Então, Deus, Ele quer nos usar. A gente sendo ferramenta de Deus, Deus quer que a gente seja parecido ali com aqueles nossos irmãos em Tessalônica, que Paulo se alegrou por ele. Então, pela nossa correspondência, né, a Deus. E você já pensou que por sua causa a gente chega aqui e tem som acontecendo? Já pensou que por sua causa a gente teve intercessão aqui? Já pensou que por suas causas a gente tem louvor? Já pensou que por sua causa a gente tem o bem-vindos quando as pessoas aceitam a Jesus? Você já pensou que por sua causa a gente chega na rede jovem e a gente é recebido com um sorriso por baixo da máscara, mais por um sorriso? Por sua causa a gente pode transmitir online para as pessoas? Por sua causa a gente tem a multimídia aqui, a gente tem, né, várias coisas acontecendo. Já pensou que por causa de cada um de vocês, isso que eu não falei todos os aspectos do culto. Eu estava vendo, né, com isso na cabeça, eu vendo aquele vídeo da inauguração de Colombo. A gente consegue, tá acontecendo alguma coisa com coisa? A gente consegue colocar o vídeo de inauguração de Colombo de novo? Tá, eu vou falando, se ficar certo, vocês me fazem. Eu comecei a olhar e eu quero que vocês olhem, se der certo, o tanto de gente que estava trabalhando. Que às vezes a gente só vê, tipo, que legal, nananã, mas eu comecei a olhar com esses olhos. E quando a gente se dispõe a servir ao Senhor, a gente consegue fazer tanta coisa. Né? A gente está aqui falando sobre que semana que vem, no dia 4, vai ter culto, vai ter evento para casais. A gente tem um monte de voluntário para fazer isso acontecer. A gente está falando que a gente vai ter célula no parque. Todos os líderes de célula, levanta a mão, faz uhul. A gente está contando com vocês para mobilizar, porque se o líder de célula não falar por minha causa, esse evento vai acontecer, não vai, a gente vou estar lá, beleza. Todo mundo fazendo assim, obrigada. Então, já calma, deixa eu terminar minha frase e daí a gente vai. Vai estar lá eu e o pastor Tiago e ninguém, as pessoas sem célula, falando, né? Então, é por nossa causa que tudo isso acontece, é por sua causa que tudo isso acontece. Então a gente vai pôr lá o vídeo de Colombo e eu quero que você olhe, presta atenção nos voluntários. Voluntário, 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 voluntário. Pastor. Voluntário. Voluntário. Voluntário, voluntário. Voluntário, voluntário. Voluntário. Você viu? Eu falava voluntário, depois já tinha passado voluntário, mas você entendeu? Voluntário, 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 voluntário. Gente, você viu que legal? Dá uma salva de palmas para todos os voluntários da nossa igreja. Isso é muito legal. E, gente, é muito legal. A gente teve aqui o culto dos novos voluntários. E daí apareceu um monte de gente que, tipo assim, acabou de chegar na igreja e fala, eu quero ser voluntário. A gente tem um processo, desculpa, mas é bom. É ótimo o nosso processo.
Porque você vai chegar voluntário já top. Daí a gente está falando aqui que tem o paternidade que vai acontecer, vai começar também semana que vem. E daí, né, a gente falou, puxa, precisa, para alguns ministérios, precisa do paternidade. Mas tem outros ministérios que precisa só ali do encontro com Deus, vencer. Para você ir para o encontro com Deus, a gente precisa de voluntário fazendo o guia do discipulado. Gente, é a igreja sendo viva. É nós sendo a igreja. É a gente fazendo tudo acontecer. E, gente, é uma alegria. Se eu te contar tudo que eu já servi. Esses dias eu estava contando para alguém, aí eu tive, não sei para quem que era hoje, essa semana. Falando que eu fui para o louvor. Foi para você que eu contei que eu fui para o louvor? Sim? Não? Não sei. Enfim. Estava falando que eu fui do louvor. Já fui do louvor, já cantei faz, sei lá, 15 anos. Mas já fui. Não vou ficar falando tudo que eu já fiz na igreja. Depois, se você quiser, a gente troca uma ideia, te conto todas as coisas. Até ficar gravando antes, olha só, essa eu vou contar. Antes do maravilhoso mundo da internet, do YouTube, como que as pessoas tinham acesso às mensagens que, puxa, gostei daquela palavra. Sabe como você fazia? Revela a sua idade. Como que você fazia? Como que, sei lá, seus pais faziam? Alguém sabe? CD, azulzinhos. Lembra, Milene? A Milene era uma criança, mas os pais dela provavelmente iam lá comprar o CD da pregação do pastor Miguel, que foi muito boa. E para comprar o CD, tinha alguém que ficava lá gravando o CDzinho. E eu já fui dessa pessoa que ficou gravando o CDzinho depois dos eventos. Graças a Deus pela internet, que daí tá tudo lá, YouTube, Gabriel, Deus abençoe, bem mais fácil. Continuamos precisando de voluntários, mas é mais fácil. Voltando. Eu falei bastante dessa parte do voluntariado, do ministério. Eu quero falar com duas pessoas aqui específicas sobre isso. Você, não precisa levantar a mão, só pensa. Você é um voluntário nessa casa? E eu quero que você se agradeça agora. E você pense no seu lugar, que diferença que você fez na vida de pessoas. Por sua causa, os teens ficaram mais cheios do Espírito Santo. Por sua causa, os kids louvaram o Senhor. Por sua causa, o que aconteceu por sua causa? E agora eu quero falar com você que não é um voluntário nessa igreja. Eu quero falar, precisamos de você. Não porque a gente precisa, porque a gente tem bastante voluntário, você viu, né? Mas porque você é importante. E quando a gente vem e a gente faz, a gente tem esse sentimento de que nós somos a igreja. A gente para só de vir, mas a gente passa a ser. Isso é muito legal, né? Então vamos lá. Fala, eu sou a igreja. Amém. Então eu quero passar para a segunda parte da minha palavra, da gente pensar em algumas coisas práticas, fora aqui do voluntariado, né, que eu já falei, de como a gente pode acabar, por exemplo, esse ano, pensando que por sua causa, pessoas foram mudadas, transformadas. Então, primeiro tópico, sei lá. Amigos. Então, como que eu posso tocar os meus amigos de uma forma de que, por minha causa, os meus amigos, né, acabem e falem, puxa, eu me aproximei do Senhor por causa de você. Você fez diferença na minha vida. Né? Tanto os amigos de dentro da igreja, quanto os amigos de fora. Eclesiastes 4. Então, os amigos da igreja, Eclesiastes 4, 9 e 10, fala: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do seu trabalho, do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Gente, a gente precisa
ter amigos. A gente esses dias falou aqui, às vezes a gente chega, senta sozinho, chega atrasado, senta sozinho, senta lá no fundo, vai embora antes, para a gente não ter amigo. A gente precisa ter amigo. Então você precisa se abrir para isso. Eu tive uma época que eu, sei lá, não tinha muitos amigos. Eu sou uma pessoa um pouco mais difícil de, mesmo que não pareça, eu sou uma pessoa mais introvertida. Você acredita em mim? Obrigada, vocês me conhecem então. E eu sou meio na minha. Então assim, eu preciso do meu tempo. Se você já viu a Emily, minha filha, chegando num lugar com bastante gente, você já viu como que ela fica? Ela fica lá, quietinha, grudada na minha perna. Para quem não sabe, eu tenho uma filha de 5 anos, Emily, tá? Só para todo mundo estar na mesma vibe. Ela chega no lugar, se ela chega aqui, ela não conhece, ela gruda na minha perna e fica ali. Daí você vai lá conquistando, você que gosta de criança, daí você vai, conversa, ela não vai dar bola, ela vai até depois, assim, no final do rolê, ela te dá uma moral. Essa sou eu, se eu fosse uma criança, entendeu? Ela expressa o que está dentro de mim. Se eu pudesse, eu chego no lugar e fico lá. Deixa eu contar uma coisa, eu não tenho tempo, mas deixa eu contar uma coisa. Sabia que nos meus primeiros dias de aula, eu escolhi a roupa mais senso comum que existia? Para, tipo assim, ninguém me vê. Tô aqui, né? Tô aqui. Qual que é a minha roupa mais que passa despercebido? E daí eu até fazer amigo, daí tinha alguém que é mais extrovertido, que daí vem conversar comigo, daí esquece. Daí eu falo bastante, daí a gente vira BFF. Por que eu tô falando isso? Voltando, eu estava numa fase sem, tipo assim, não tenho amigo, tá tudo bem. E Deus começou a falar comigo, Tariane, você precisa se abrir. E daí minhas amigas, né, falavam, vamos sair. Não vou sair. Vamos no tal lugar. Não vou. E daí Deus começou a me esticar, tipo, não. Daí até, né, as meninas falaram, nossa, o que aconteceu? Um avivamento aconteceu na vida da Tariane, que começou a se abrir e ir nos rolês das meninas lá. A gente precisa se abrir. Então, se você se percebe que você tem se fechado, às vezes por esse tempo, ou por você ser assim, tipo eu, tipo a Emily, ou por esse tempo de pandemia, você começou a se fechar, você, né, ficar mais introvertido. Essa é a hora que Deus está falando. Seja disponível, seja aberto, aceite os convites. Mas eu não sou convidado. Se convide, faz parte. Até você fazer parte da galera, tem um processo. E daí, sei lá, não rolou, pessoal, olha, tem bastante gente, vai para outro grupo e se convida no outro grupo. Faz parte. Você é jovem, aproveita isso. Depois você fica velho, fica mais difícil fazer amigo. Sabe aquela piada, né? Que o maior milagre de Jesus vai fazer 12 amigos com 30 anos. Esse é o maior milagre, eu te garanto. Quando você chegar lá, a gente conversa. Seja sincero, seja aquele amigo que vai ser sincero, né? Teu amigo chega aqui na Rede Jovem e tá, sei lá, com cabelo. Seja a pessoa que vai falar, né? Ajuda ele, mas seja sensível. Também não vai falar na frente de todo mundo, expor a pessoa, né? Seja crente. Isso eu vou falar, não, pode ser para todo mundo, mas quantas, que eu ouço mais das mães de adolescentes. Quantas mães eu falo, mas daí que fulano tá lá com um amigo que é da igreja, né? Mas não é muito crente. Seja um amigo crente, gente. Vem na igreja, seja crente, seja um amigo crente. Um amigo que vai falar do Senhor. É tão legal, gente, que tem no sobrado da frente, a família também é crente. E daí tem um menino que tem uns 19 anos. E os rolês deles são muito crente.
Sempre rola um louvorzinho. Fala, puxa, espero que os rolês aí da Rede Jovem também sejam os rolês parecidos com o do meu vizinho. Gente, é muito legal. Não precisa ser só isso. Você pode jogar futebol, pode jogar videogame, pode, sei lá, conversar. Mas também traga a presença de Deus para esses lugares. E, né, para os amigos de fora da igreja, João 15, 13 a 15 fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo de servo, porque servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu lhes tornei conhecido. E, gente, a gente precisa, né? Quem que voltou à faculdade presencial? Ah, tem até umas pessoas. Quem continua online? Ok. Então, você que está online, fica difícil de você fazer amigo, né? Mas é um pouco mais complicado. Mas você que voltou presencial, aproveita que você vai estar ali com as pessoas e seja o amigo que vai, né, trazer Jesus para aquele lugar. Né, para que vai ser diferente, que você, né, vai ser social sim, mas você vai trazer Jesus para onde você for, né, ser porta de salvação, né, que os seus amigos possam falar, puxa, por sua causa eu conheci Jesus, eu encontrei Jesus. Amém? Na sua família, né, eu comecei falando das minhas crises de mãe, mas hoje eu estava almoçando na minha mãe, e daí a minha mãe falou, lembra dessa jarra? Daí eu lembrei que foi, acho que na viagem de formatura da 8ª série, eu acho. Eu comprei uma jarra ou foi alguma viagem que eu fiz assim, tipo adolescente, e eu achei legal e trouxe para minha mãe. Daí eu virei para minha mãe, nossa, que boa filha que eu sou, né? Daí ela, sim, você é uma boa filha. Daí, graças a Deus, a minha filha virou, você também é uma ótima mãe, mamãe. Alguma coisa fazendo certo. Obrigada, Jesus. E a gente precisa ter isso, sabe? Tipo, pensar, puxa, errei como filha algumas vezes. Mas ela pode olhar para mim hoje, né? Minha mãe pode olhar para mim e fala, puxa, você é uma boa filha, né? De você ser um filho que honra os seus pais, né? Você honra no modo de tratar, com as suas palavras, ouvindo a orientação deles, ajudando em casa. Você chegar, às vezes a gente chega, né, e já vai e se tranca no quarto. Conversa, fala como que foi a Rede Jovem, fala como que, né, abre a sua vida para a sua família. Você, né, se conectar mais. A gente está numa vida tão conectada no online, mas a gente se conectar também no offline ali com a nossa família. Eu já ouvi de pessoas falando, puxa, mas eu estou ali e os meus pais não dão bola, sempre estão no celular também. Fala, vamos, pai, mãe, vamos fazer um combinado? Que a gente vai sentar aqui na mesa, que ninguém vai ficar com o celular, que a gente vai, né, se olhar no olho, que a gente vai conversar. Isso é muito importante, né? Que você ame sua mãe, que você respeite seu pai, que se eu conversar com seus pais, eles possam falar, não, por causa do meu filho, teve mais presença de Deus na nossa casa, eu fui honrada, né? E eu sei, a gente como pastor, a gente conhece a história de vocês, né, ou de muitos de vocês. Eu sei que não é fácil ser filho na sua casa. Mas eu creio que... Feche seu olho, eu sinto coisa muito importante. Eu sinto que o Senhor quer dar uma graça especial para as famílias difíceis. Talvez você tenha pais crentes e é fácil ser filho lá. Nesse momento eu quero que, se você tem pais crentes e é fácil você ser crente, você honrar, abençoar, eu quero que você esteja em intercessão. Agora você, que seus pais
são difíceis, que você não tem um bom relacionamento com eles. Talvez os seus pais usem drogas. Às vezes você busca ter relacionamento com seu pai e ele não quer, ou com a sua mãe. Talvez você foi abandonado. Eu sinto nessa noite uma graça do Senhor. Se você precisa dessa graça, todo mundo de olho fechado, levante sua mão. É para você. O Senhor está vindo tocar você na sua necessidade e falando que a sua família vai reconhecer o Senhor por sua causa, porque o Senhor está dando graça para você ser filho no meio dessa situação difícil, no meio dessa dor, no meio dessa necessidade. Eu quero falar para você, não é impossível. Porque tudo é possível ao que crê. E eu quero juntar a minha fé com a sua fé. Que é possível. Que é possível você ser canal de bênção na sua família, na sua casa. E eu declaro que a gente vai ter muitos testemunhos aqui. Que famílias vão conhecer o Senhor. Famílias muito difíceis vão conhecer o Senhor por sua causa. Em nome de Jesus. Amém. Senti muito forte isso. Eu creio nisso. Amém. Próxima área da nossa vida, né? Com o nosso namorado, com a nossa namorada. Daí você fala, puxa, não namoro, vou ignorar esse tópico. Não, já ouve aí para você ir aprendendo. Sou casado. Pega o que funciona para você, né? Não quero me delongar nisso, mas eu creio que também a gente precisa, né, que por nossa causa o nosso namoro seja diferente, né? 2 Coríntios 6, 14 e 15 fala: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então, a primeira coisa que eu quero, né, trazer aqui, que você seja coerente, né, no seu namoro. Então, você ter um jugo igual, né, fala da gente ser coerente, né? Se eu sou crente, eu creio que a minha vida, né, é do Senhor, eu preciso ser coerente com isso, namorando alguém que tenha a mesma coerência. E não fala só também sobre crente, descrente, fala, né, muito também, mas também fala da gente estar andando com alguém que vá carregar o mesmo jugo que o nosso, né? De você também ser coerente nas suas palavras, nas suas atitudes. Você fala que ama, então você demonstrar o amor, né? Você demonstrar com atitudes esse amor. Se você fala, tá bom, tá perdoado, então você demonstrar, né, que perdoa, né? Não ficar trazendo a situação novamente, sabe aquele negócio tipo, perdoei, mas na próxima briga eu vou trazer isso de novo para jogar na cara que naquele dia fez. Ser coerente com a fase de vida. Então, você está namorando, ter atitude de namorado, ser maduro, né? E andando ali para o casamento, de você ser coerente, se você, né? Qual que é a fase de vida que você está, ser coerente nisso. Ser coerente, às vezes, também fala de você terminar um namoro. Fala, puxa, não estou sendo coerente, eu não estou caminhando no mesmo lugar. Você ser esforçado, né? Namorar é você servir continuamente, né? A gente, quando eu namorava, né, o pastor Tiago, eu morava no Abranches. Se ele estivesse aqui, ele ia falar que era Almirante Tamandaré. Não é Almirante Tamandaré, mas é ali, ó, na pontinha. Não é tão longe, mas é uma pernada, né? E ele morava aqui no bairro, a gente frequentava aqui a Rede Jovem. Ele ia até Almirante Tamandaré, até o Abranches, me deixava e voltava aqui.
A gasolina não era R$6, mas também R$6,50. Mas também a gente não tinha o dinheiro, né? E isso era um servir, era saber que eu tinha horário para voltar. Sim, todo sábado eu tinha horário para voltar para casa. Minhas amigas brincavam que eu virava abóbora, né, da Cinderela, sabe? Então eu tinha hora para voltar ali. Era 11 horas. Daí foi conversando ali para conseguir chegar ali no meia-noite. Afinal, né, Rede Jovem termina, conversa, sai para comer até chegar em, né, tô com a beira de Santa Madalena na cabeça, tô fazendo uma piada do meu marido. Até chegar no Abranches, não dá para ser 11 horas. Então, precisou de um servir ali. E o serviço do namoro, ele é uma preparação para o casamento, que no casamento você serve muito também, continuamente. Até brinquei, a gente quando eu estava grávida do Nicolas, que é o meu segundo filho, nosso segundo filho, o Tiaguinho me deu uma lava-louça, né? Nos deu, que ele sabia que ele ia precisar participar mais, né? Mais ativamente. E ele não gosta de lavar louça e falou: ok, meu papel, então vamos dar uma lava-louça. Bendita lava-louça amada na nossa casa. E daí ele definiu que, ok, a louça é por minha parte, né? É eu que faço a louça, esse é um dos meus papéis. Então, e gente, mas você tem a lava-louça. Mas é um trampinho, você tem que pôr, tirar, guardar. Não gosto de guardar. E daí hoje eu estava lá, né, guardando a louça limpa, colocando a louça suja, mandei mensagem, falei: pô, cadê meu homem? Tô aqui tendo que fazer a louça. Porque se ele estivesse em casa, ele que estaria fazendo isso, servir continuamente, né? Vamos lá. Seja usado por Deus no seu namoro, né? Seja instrumento de trazer, né, a presença do Senhor no seu relacionamento, né, de trazer a santidade. E a santidade fala muito mais, né, do que um padrão, mas sim de um agradar ao Senhor em primeiro lugar. E por último, para a gente finalizar, a gente aqui com os nossos líderes de célula, assessor, companheiro de célula, 1 Coríntios 12, 27 fala: ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Então a gente está ali, a gente teve essas longas férias, acho que a gente nunca teve tantas férias da célula. Então você descansou bastante, certo? E a partir de semana que vem você tem seu compromisso semanal com a sua célula, né? O seu líder conta com você, o seu liderado conta com você, líder, para você estar lá, né? E a célula, gente, é muito mais do que só um compromisso. Ele é esse compartilhar, é você fazer parte, é você ter um lugar para você compartilhar das suas necessidades, para você compartilhar, né, os seus pedidos, para você ter alguém que te conhece ali pessoalmente. Então seja comprometido, né? Seja comprometido ali com a sua célula. Tua líder falou: vamos ir com o arquinho X. Você fala: nossa, que brega. Vamos, líder, é isso aí, tô com você. Não seja aquele liderado chato que não vai, né, vai ser o único que, não quero vir assim. Não, seja comprometido. A gente vai ter festa da célula. Venha, gente, vai ser muito legal. Participa da célula no parque, participa da festa, né, na semana que vem. Vai ser... Pessoal, se você está vendo ali que teu colega de célula tirou férias não só da célula, como da Rede Jovem, nunca mais apareceu, tirou férias do grupo do WhatsApp, do WhatsApp pessoal, e foi lá, chama, fala: férias acabou, vamos lá, chama junto. Porque, gente, isso é corpo de Cristo, é pessoas, né, que vão estar mais perto de Jesus. Seja conectado ali, busque a Deus antes de você buscar seu líder. Às vezes a gente tem aquela pessoa que tudo fala: líder, mas você já orou sobre isso? Né? Ora antes de falar: líder, eu já orei, mas mesmo assim eu quero dar aquela conversada. Seja
um bom discipulador. Quem aqui você é um discipulador? Você já é formado na paternidade, você é um discipulador. Quem aqui você vai entrar nessa paternidade? Gente, podem abaixar a mão, não quero dispor ninguém. Seja um bom discipulador, discipule. Que você possa, pensa aí comigo, você discipulou alguém nesses últimos 2 anos? Se a resposta for sim, parabéns. Se a resposta for não, fala, já chega hoje falando para o líder, fala, líder, tem alguém aí para eu discipular? Que eu quero discipular. Às vezes a gente ouve de pessoas que falam, puxa, eu não tenho tempo. Gente, você talvez não tenha tempo para discipular 5 pessoas, várias pessoas, isso eu concordo. Mas coloca o alvo de, nesse ano, você tocar uma pessoa, você discipular uma pessoa, você fala, não, eu vou cuidar de uma pessoa aqui, e você fazer diferença na vida daquela pessoa. Né? Ser um discipulador não é aquele negócio, vou ter que me encontrar 10 vezes com a pessoa e falar coisa do livrinho da aula. Não, gente, é você trocar a experiência, você transformar. Pode ser, né, por sua causa, alguém se firmou na igreja. Por sua causa, alguém foi conectado no corpo. Amém? Amém. E você colocar aqui o alvo de você ser um evangelista esse ano. Tá lá na cela do parque, veja lá, não tem alguém que está andando aí, ficou de olho, vai lá, conversa, chama, tem comida aqui, chama junto para sentar, a gente vai fazer um louvorzinho, vai fazer um churrasquinho. E já aproveita, já traz para a festa das células. E a gente pensar, puxa, quem eu vou tocar esse ano? Quem que é a pessoa ali na minha faculdade, no meu trabalho que eu vou tocar? Que o seu líder vire para você e fale, por sua causa a nossa célula multiplicou. Porque você trouxe pessoas, porque você discipulou pessoas. Amém? Fica de pé no seu lugar. Eu creio que hoje o Senhor está nos despertando para, nesse ano, a gente ser usado por Deus. Para, nesse ano, a gente poder ser colaborador da obra do Senhor. Para a gente, esse ano, estar junto com o Senhor. E para a gente começar. Não tem como a gente, por nossa causa, se a gente não conhecer Jesus primeiro. O primeiro passo de tudo isso é a gente aceitar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da nossa vida. Então eu quero convidar todo mundo, abre sua mão, feche seu olho, repete comigo essa oração, fala, Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida a Ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Faz de mim uma nova pessoa. Entra na minha vida. Seja meu Senhor e meu Salvador. Em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém.